Está no ar mais um Comunicando e Andando, nosso podcast que não ousa ficar parado, nosso episódio 184 dessa caminhada, que vem falando e trazendo empresários e pessoas relevantes do nosso estado e também fora do estado para gerar conteúdo e inspirar você aí do outro lado. Antes da gente começar o episódio de hoje, que promete, um abraço para a galera da Somos Produções, onde a gente está em loco gravando esse episódio. Então, se tu quer gravar o teu conteúdo, festa de final de ano, chama os caras que a qualidade tá garantida. Somos Produções, nós também somos parte desse time aqui. E também, para você que nos assiste aí no canal Marketing, a gente está toda terça-feira, 20h30, aqui contando história para vocês. Vamos juntos sempre nessa caminhada. Então, aproveitando, curte, compartilha, faz esse episódio andar, porque é para isso que a gente está aqui, para gerar boas conexões, boas histórias inspiradoras no mundo do empreendedorismo. E hoje o nosso episódio vai falar sobre desafios femininos, liderança feminina, gestão financeira e cuidado pessoal e familiar, que é fundamental para chegar no fim onde a gente vai contar um pouco dessa trajetória da Lanzi Camargo, de Camargo, né? Isso. Desculpa. Que é fundadora da Via Absoluta e da Via Premium, atuando no segmento de seguros, tanto no Brasil como fora dele. Então, Lanzi, obrigado por ter topado esse bate-papo. A gente gosta de inspirar pessoas e quando chegam as histórias aqui para a gente no Comunicando, a gente vai avaliando e a gente tem certeza que é fundamental esses pontos que eu trouxe, né? A liderança feminina e o teu segmento. Tenho certeza que lá no início, né, da empresa, tinha um desafio muito grande relacionado a isso. Mas antes da gente começar a falar do negócio em si, eu quero conhecer quem é a Lanzi antes de começar no mundo do empreendedorismo, onde a tua história no mundo business, no mundo dos negócios começa. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu que agradeço esse convite, uma honra estar aqui com vocês, né? Já conhecia o podcast e hoje me sinto privilegiada por esse convite. Que legal. Eu acho que o empreendedorismo, para falar de mim, eu preciso começar por isso, tá na veia. Acredito muito nisso, que quando a gente decide empreender, tem que estar na veia. Caso contrário, as coisas não fluem, não andam, porque é, de fato, muito desafiador. Então, a Lanzi, hoje, uma empresária, posso dizer que com uma trajetória já de longo prazo, né? Mas, originalmente, sou uma advogada, nunca deixei de ser, né? Uhum. Amo o direito, acredito muito que, inclusive, o direito trouxe muito dessa experiência que eu tenho hoje no meu dia a dia. Acredito que todo o corretor de seguros precisa ser advogado. Uhum. Sendo até, talvez, indo longe, mas acredito que essa faça muita diferença conhecer exatamente a lei. E essa trajetória, então, vem já de advogando, né? Empreendi desde formada. Aliás, antes de me formar, 6 meses antes, eu já pedi demissão do emprego que eu tinha, extremamente estável, porque eu não queria me formar. Eu queria me formar já tendo um escritório, já arriscando, empreendendo. Uhum. Então, tudo começou já no ano da minha formatura. Abri o escritório com a minha irmã, que já era advogada e precisava retomar a carreira. Na época, ela tinha dado uma pausa em função dos meus sobrinhos. E foi realmente assim maravilhoso poder trazer o direito de volta também para ela. E aí, a gente montou o escritório. E, logo em seguida, já me formei, passei na prova da OAB. E já, então, as coisas foram tomando seu rumo. Então, trabalhei muito tempo na área de direito do seguro. Uhum. Sou apaixonada por essa área. A minha irmã, logo depois, voltou para a pausa, né? Ela não quis seguir ainda na área do direito, mas eu segui com o escritório. Trabalhei alguns anos na área realmente de seguros, que eu era apaixonada. Sou até hoje, né? Eu ainda faço parte da comissão de seguros da OABRS, então ainda mostra que isso está no sangue. Eu tive as minhas filhas também nesse período, então tive a Valentina em 2008 e em 2010 nasceu a Antônia. E junto com a Antônia já nasceu uma vontade de trabalhar na área do seguro direto com o consumidor. Essa experiência que, como eu sempre advoguei para o consumidor, aquela experiência me trouxe uma vontade de fazer diferente. Eu não me contentava com o que acontecia com as negativas das seguradoras, porque meu trabalho era sempre reverter negativa judicialmente.
Então, eu não me contentava como a seguradora negou isso aqui, não é possível. Mas sabe? ela negava o benefício ou negava da pessoa ser segurada? Negava o benefício, Ah, a entendi. indenização, A né? indenização, tá. E isso não é incomum acontecer, né? Uhum. Infelizmente, a gente vive num país de fraude. Então, existe Perfeito. muita burocracia na regulação de um sinistro e isso faz com que, na dúvida, as seguradoras acabassem, enfim, negando. E muitas coisas iam muito além, até tendo jurisprudência, a seguradora negando. Então, com o nascimento da Antônia, que fez 15 anos esse ano, eu digo que nasceu também a via absoluta, né? Eu estava fazendo uma pós-graduação naquele momento que eu engravidei dela, então, em processo civil, responsabilidade civil, e a Antônia chegou em maio e nosso CNPJ saiu em agosto. Uau. Foi tudo muito junto. Nascemos E juntos. finalizando também ali aquela pós-graduação. Então, nasceu a Via Absoluta. Qual era a ideia que a gente ainda mantém, né, nesses 15 anos? É entregar um serviço diferenciado. Fazer com que o cliente se sinta exclusivo, Uhum. que ele tenha um atendimento personalizado, mas que, tecnicamente, ele também tenha um resultado. Afinal de contas, de nada adianta ter um bom atendimento se a gente não entrega o resultado. Então, nós somos uma corretora que a gente não quer crescer, a gente quer continuar do tamanho que a gente está, mas fazendo um atendimento de forma exclusiva. Uhum. Então, hoje, a gente atende um cliente, não apenas o seguro do carro, que geralmente as pessoas pensam direto, é o seguro do carro. Uhum. Aquele cliente que tem o seguro do carro, ele tem o seguro da casa em Porto Alegre, ele tem o seguro da praia, ele tem o seguro da sua empresa, o seguro do carro da esposa e dos sócios, e assim as coisas vão ampliando. Então, a gente continua ainda conseguindo dar esse atendimento personalizado, trazendo a nossa essência, que foi o que a gente começou lá no início. Tivemos alguns casos já de negativas que a gente conseguiu reverter administrativamente. Isso é bom, porque aí vem essa parte técnica do meu trabalho, onde eu paro tudo, vamos ver se isso aqui tem sentido ou não tem sentido. Algumas coisas sim, tem sentido, né? Exclusão da própria apólice, outras coisas não fazem sentido. E a gente consegue, então, trabalhar e mostrar para o regulador que houve um equívoco naquele caso. Não é muito comum acontecer, mas, de fato, quando acontece, a gente tem que trabalhar e tentar fazer essa reversão extrajudicialmente, né? No meio desse trajeto, eu comecei a trabalhar também com o mercado internacional, então já tem quase 10 anos que a gente colocou dentro do nosso portfólio um atendimento ainda mais premium, e aí nasce a Via Premium. Inicialmente, ela era um segmento dentro da corretora, hoje ela já tem vida própria. Hoje não, já tem alguns anos que ela tem uma vida própria. E aí a gente trabalha também toda a questão de proteção, de organização sucessória, entrando já no exterior. Não só trazendo isso para dentro do Brasil, como a gente já tem no nosso dia a dia, mas também trazendo soluções direcionadas para o exterior. Legal, Lanzi, acho que tu fez um overview dessa caminhada, né, de 15 anos. Agora a gente volta lá no início e na tua fala, o que me chamou bastante a atenção, e tu disse talvez estava indo longe, mas eu acho que não, que todo corretor deveria ser advogado, corretor de seguro, né? E me corrija se eu estiver errado, não é usual, porque muitas vezes, tanto o corretor de seguros como o corretor de imóveis, às vezes é uma alternativa, talvez por um insucesso na sua carreira ou naquilo que decidiu trilhar pelo caminho, não conseguiu um emprego legal, acaba se tornando um braço, vai lá e faz um curso e sai vendendo seguro ou vendendo consórcio também, vendendo, enfim. Por que esse ponto todo corretor deveria ser advogado nesse contexto macro aí do serviço que vocês entregam? Então, eu acho que tem que tirar um pouco essa fama, né, do corretor de seguros. Eu lembro que quando eu comecei, com todos os desafios que existiam, um dia eu pensei, nossa, advogar já é desafiador. A gente vai para uma audiência e nem sempre tem o respeito de tudo que envolve ali. A gente tem que estar lá. Agora não tem mais isso, mas no balcão do cartório, conversando com um assessor de juiz, enfim, e tentando organizar a vida dos clientes. E aí, como corretor, nossa, parece que a gente não é respeitado. Eu sentia isso. Mas eu não acredito nisso, que as pessoas não tinham o que fazer e aí resolveram ser corretores, né, tanto de imóveis quanto de seguros, porque é uma profissão desafiadora. E eu acredito que quem não tem muito conhecimento técnico não consegue prosperar a longo prazo. Perfeito. Talvez assim, por um tempo
vou vender seguro. Mas é muito desafiador passar na prova da SUSEP, ter uma SUSEP, né? Eu precisei estudar muito para essa prova, tanto quanto para a OAB. Então, eu sou uma pessoa que me dedico demais, passei realmente horas trabalhando toda a parte técnica, que eu já tinha a prática, mas eu queria a técnica mesmo para conseguir essa licença. Então, eu acredito que não é qualquer pessoa que consiga estar como corretor de seguros. Agora, eu acredito, sim, que, como qualquer outra profissão, tem bons profissionais, outros nem tanto, e eles acabam não prosperando enfim, tem uma vida curta ali, né, na trajetória. Acaba quase como um tirador de pedido de... Pode ser, né? Então, o que eu acredito? Por que eu ouso dizer que todo corretor deveria ser advogado? Porque a gente lida diretamente com um clausulado gigante de cada produto. Tu imagina que hoje nós trabalhamos com 16 seguradoras no Brasil. Cada seguradora tem a sua linha de produtos. Então, vamos pensar aqui, seguradora X, ela tem residencial de veraneio, ela tem automóvel, ela tem empresarial, ela tem responsabilidade civil. E como fazer com que todos esses produtos dentro de cada seguradora estejam de acordo com o que a gente consegue entender para vender para o cliente, né? Então, é extremamente desafiador. É claro que é impossível acompanhar todas as mudanças, assim como muda a Receita Federal, né, a qualquer momento, as suas instruções normativas. A gente enxerga isso também dentro dos clausulados, mas a gente consegue entender aquilo. A gente consegue fazer com que o cliente saiba o que ele vai ter, o que ele não vai ter e o resultado alcançado. Então, todos os riscos são colocados. A gente, por exemplo, existe algo que pouca gente leva a sério. E eu, como já trabalhei do outro lado, né, me pergunto, não é possível que essa pessoa ache que não precisa, que é a cobertura maior de RCF. Então, quando tu está dirigindo o teu carro, tu tem um risco calculado. Se eu bater em alguém, meu carro vale tanto. Se eu for roubado, meu carro vale tanto. Mas e se eu bater num carro que vale o dobro do meu? Se aquela pessoa que está ali dentro daquele carro sofrer, sei lá, algum dano irreparável corporal, quanto vale esse dano dessa pessoa? Então, quando a gente pensa quais são as coberturas que tu tem na tua pólice de danos materiais, de danos corporais, de danos morais, está na hora de começar a repensar. Será que eu estou com a cobertura adequada? Perfeito. Então, eu acho que essa é uma análise que ela precisa ser muito criteriosa. A gente trabalha isso com os nossos clientes. Então, a gente revê coberturas de tempo em tempo, a gente oferece, olha, precisamos rever isso aqui. Por exemplo, se a gente for olhar após a pandemia, os veículos tiveram um aumento absurdo. Hoje... E para nós aqui, gaúcho, enchente também. Também. Nós tivemos 2 em... Pois é. 5 anos. Exato. Então, hoje, carro popular que se comprava 40 mil, hoje não se compra 70, 80 mil um carro popular. Então, é preciso a gente acompanhar isso, acompanhar de que forma o cliente está exposto. Sim. Então, não posso pegar um cliente que tem um veículo de 500 mil reais e oferecer para ele um seguro de RCF de 100 ou 150 mil. É inviável, não comporta. E a diferença desse prejuízo que ele pode causar para alguém vai refletir no bolso dele, de qualquer forma, diretamente. Então, eu tenho uma cobertura que está limitada, eu causei um dano, esse dano está limitado a 150 mil, a seguradora vai pagar esse valor, a partir disso é por tua conta. Então, esses detalhes que eu acho que realmente quem vive isso no direito consegue enxergar o risco que aquele cliente... Claro que não significa que, até mesmo porque tem bons corretores que estão no mercado há muitos anos, não consigam fazer essa análise sem uma necessidade de ser advogado. Sim, experiência de mercado. O que eu posso dizer é que, como advogado, eu tenho uma visão diferente do negócio, né? Porque eu tento evitar que o meu cliente lá na frente tenha um prejuízo. Tenha um problema. Né? Então, acho que conhecer a lei, estar por dentro das mudanças também, e por isso que eu faço parte da comissão de seguros da OAB, que é maravilhoso saber que nós temos dentro da nossa OAB uma comissão que está ali para defender o consumidor também, né? Que o papel da comissão é ser social, é fazer com que as informações cheguem no consumidor, é fazer com que os direitos sejam garantidos. Então, eu consigo hoje também continuar vivendo essa mudança toda que a gente enxerga, né, no direito e securitário. Acompanhar. Agora a gente tem, inclusive, o Marco Legal dos Seguros, né, a nova lei. Eu acho que são pequenas coisas, mas que são essenciais para que o negócio possa dar certo. Acho bacana essa ideia de pensar no problema, que é quando tu não consegue adquirir a tua pólice, não consegue adquirir o seguro aquele que tu fez,
para pensar na hora de decidir, né? Acho que esse ponto é fundamental. Por sinal, estou passando isso nesse momento, definindo meu seguro. Olha só, posso ajudar nas dúvidas. Boa. Deixa eu te fazer uma pergunta relacionada aos desafios do empreendedorismo feminino. Porque a gente está num mercado que me parece altamente masculino, como eu disse, talvez lá 15 anos atrás, quando tu iniciou essa jornada do empreendedorismo nesse segmento, talvez seja ainda mais relevante, porque era tudo mais burocrático, tudo mais pessoal, a gente está muito mais no digital, as coisas funcionam mais prático. Mas como que foi para ti aquele momento, né, de encarar um mercado altamente masculino, sendo uma mulher, tendo um negócio, que tudo isso talvez estava fora da curva desse segmento? Sim. A minha experiência de seguro, ela já vem de 20 anos. Então, a Via Absoluta nasceu há 15, mas a minha experiência já vem antes, até mesmo de eu montar o escritório, porque eu trabalhei numa grande empresa de seguro de pessoa, de transporte de pessoas. Então, eu já trabalhava ali no jurídico, fazendo todas essas demandas de sinistros, inclusive até falando muitas vezes com pessoas que foram vítimas de acidente e tudo mais. Então, a minha experiência nasceu ali, eu gostei tanto que acabei fazendo um trabalho de conclusão na área mesmo de responsabilidade civil do transporte de pessoas, depois com o escritório. Então, quando nasce a Via Absoluta, eu já estava, acho que um pouco até casca grossa, posso dizer, porque quando eu montei o escritório, com o apoio da minha irmã, naquele momento, tiveram momentos muito desafiadores, né? E esses momentos trazem muitas reflexões, do tipo, quando efetivamente isso vai dar lucro? Tem um custo alto envolvido, estamos com toda a estrutura montada e vamos lá prospectar cliente, tentar fazer negócio. Então, isso já nasceu ali, naquele momento, né? Então, a partir do momento que eu precisei pensar, peraí, nós precisamos fazer isso aqui rodar. Tá muito bonito esse escritório, tá muito bem decoradinho, tá bem localizado, mas o que a gente precisa mesmo é dinheiro. Só para nós ver não dá nada, né? Não dá, exatamente. Então, isso tudo esses desafios já vieram ali. Então, no momento também que a minha irmã resolve que, acho que pensando bem, eu vou continuar, né? Como eu estava antes, e ela gostava muito de viajar, então ela estava sempre viajando. E agora eu preciso tocar isso aqui sozinha. Vamos fazer acontecer sozinha, não tem mais plano B. Então, quando nasce a Via Absoluta, ela nasce num momento que eu estava muito bem no meu escritório. O escritório estava bombando. E aí, quando eu atingi o ponto de equilíbrio porque aí eu já estava super tranquila, eu resolvo empreender numa outra área, mas que tinha tudo a ver comigo. Isso foi um dos momentos mais desafiadores para mim. Foi quando eu vi, tá, e agora? Agora eu tenho 2 negócios aqui. Como é que eu vou dar conta disso tudo? Então, dentro do escritório, sempre foi desafiador. Inclusive, muito... tu falou dessa questão, né, do masculino. Em qualquer área, eu acho que tem muito homem, mas algumas têm mais. Então, no direito, natural a gente ir para uma audiência não ser respeitada pela parte contrária, mas quando é um advogado masculino. Ou, às vezes, até algum membro, né, ali, que está dentro da sala de audiências, também não. Já aconteceu de clientes também não serem respeitosos, de achar que tem muito mais valor o que um advogado homem falou e bater de frente. Mas dessa forma aqui eu não concordo. E com o seguro não foi diferente, né? Foi bem desafiador. Eu consegui quebrar esse estigma e bater realmente de frente para mostrar que eu era capaz de fazer o que eu estava fazendo. E quando eu comecei no mercado internacional, aí, claro, né, mais desafios, porque no mercado internacional, de internacionalização patrimonial, é um mercado muito masculino, porque envolve muitas questões ali, inclusive de investimentos, uma organização patrimonial bem focada. E aí é um mundo totalmente masculino, e não é só o desafio de bater de frente, mas é o desafio de provar que tu consegue. Mas também posso te dizer que essas coisas, eu acho que faz parte, infelizmente faz parte, em qualquer ambiente vai existir. Algumas pessoas mais velhas ainda têm muito isso, né? Eu acho que uma geração mais jovem já tirou um pouco essa coisa da mulher, que o homem vai fazer melhor, que o homem é mais capaz. Mas eu acho que a gente tem que saber lidar.
né? Nós, mulheres, precisamos entender que isso vai ter uns momentos que a gente vai ficar um pouco mais sentida com a forma que foi tratada, sim. Mas eu acredito que nós não possamos fugir disso. Não tem como fugir. Eu tenho 2 filhas mulheres e hoje eu vejo que já existe na geração delas ainda um machismo. Já existe na geração delas um posicionamento de meninos que não está muito diferente do que os nossos pais viveram. Perfeito. Então, eu falo sempre que eu acredito que talvez na geração dos meus bisnetos pode ser que a coisa esteja equilibrada. Ou seja, eu não bato de frente com essa realidade, né? Eu vivo ela, eu sei que vai ter alguns momentos mais desafiadores, eu acho que é importante entender que aquilo ali vai te fazer crescer mais um pouco, talvez, né? Mas é uma realidade que nós não temos como abrir mão. Eu não tenho como... por exemplo, eu tive uma viagem em 2023 para Londres, onde nós éramos uma equipe de 11 pessoas, éramos 2 mulheres. Então, essa é a proporção, né? A proporção. Então, em nenhum momento eu e a Simone, que estava comigo, nos fizemos inferiores. Não, nós estamos aqui, é um mérito estar aqui e vamos trabalhar para continuar tendo o nosso espaço, né? E a gente busca o espaço e quando tu não aceita ser inferior ou não te vitimiza pela situação, esse espaço te é dado. Então, assim, eu acho que nós precisamos continuar sendo independentes, buscando o nosso olhar para o mundo. E eu, como mãe de 2 meninas, mais ainda, né? Preciso ensiná-las sobre isso. Mas precisamos entender que tem algumas coisas que não dependem só da gente. Por mais que famoso que vai rolar, mas tem que saber lidar, né? Tem que saber lidar, exatamente. Tem que saber lidar. E tu sente isso liderando uma empresa, liderando um negócio? Que a gente falou daqui um pouco no âmbito segmento, né? No mundo dos seguros, enfim, tem esse lado mais machista. E tu sente na parte de liderança interna que tu também lida com algum conflito nesse sentido, ou da interno já é superada essa... Não temos homens na nossa equipe. Ah! E não é por ser uma feminista, sim, né? Porque claro. eu não defendo isso, mas é por conta realmente de experiência. A gente já teve até um estagiário que era menino, mas ele acabou tendo uma outra oportunidade, não ficou, mas ele era extremamente organizado, estava tudo certo. Talvez cultura, né? Da empresa de ter só uma menina. Mas não que isso seja uma barreira, né? Eu acho que, muito pelo contrário, até recentemente eu estava bem disposta a dar uma olhada num currículo de alguém que é bem qualificado, mas foi uma coisa natural, né? Então, hoje dentro da equipe nós não temos homens, mas nós temos uma equipe também que a gente trabalha com o mercado internacional, que nós temos uma união muito forte, e nessa equipe temos, parte disso estava lá em Londres, como eu te falei. E, de forma geral, a gente lida muito bem com isso, fazendo, claro, a ideia do não vitimismo. Né? Não levantar a bandeira de que eu sou a minoria aqui ou que eu não vou ser respeitada. Acho que respeito a gente não precisa impor. Né? A gente, naturalmente, faz com que isso aconteça quando tu entende ali o valor do que tu da forma como tu tá colocando, da forma como tu tá se valorizando. E acho que como tu mencionou desde então, e a gente sente na forma que tu fala, conhecer o produto auxilia nesse momento, né? Porque daí tu tá garantindo, vai acontecer isso. E quando chega lá e acontece, aí tu vai ganhando relevância, né? Dentro dessa concepção do mundo, que acho que o seguro ele tá atrelado à questão financeira e planejamento financeiro, como tu enxerga o brasileiro dentro dessa jornada, no sentido de se planejar, né? De se preocupar, né? Talvez, não sei se eu estou certo, mas o seguro, ele está em que linha da pirâmide ali dentro da necessidade? Muitas vezes tu vai na parte básica para depois chegar naquilo que te dá a segurança, para depois tu ir para desfrutar alguma coisa ainda melhor. Mas como tu enxerga essa questão do brasileiro e talvez por cultura também, né? De não acreditar ou não investir. Tu falou que é um mercado de grande índice de fraude. Então, desconfiança atrapalha, mas dentro de um planejamento, como tu enxerga o brasileiro nessa jornada de adquirir um seguro? Quando a gente pensa em seguro no Brasil, e aí quando eu penso em fraude, eu vejo, até porque o seguro é muito caro no Brasil, justamente porque a gente sabe que tem fraude, né? Quando eu penso no Brasil em si, existem 2 fatores, eu vou tentar separar: o seguro e o planejamento patrimonial. A primeira coisa que as pessoas pensam é:
eu preciso ter seguro do meu carro. Porque tem-se a impressão de que andando na rua está correndo mais risco. Mas, muitas vezes, a sua casa vale 3, 4 vezes mais do que o seu carro, ou mais até do que isso. Sim. E não existe uma cultura de ter um seguro residencial, que custa muito barato, muito, assim, comparado com o seguro do veículo, muitas vezes é 20%, 25% do valor. Sim. E as pessoas não entendem esse risco. Então, já começa por aí a cultura do brasileiro. Por que o brasileiro está mais preocupado com o veículo dele, mas não com a casa? Por que o brasileiro está mais preocupado com o veículo do que com a própria vida? Por que o brasileiro está mais preocupado com o veículo, mas não tem um seguro-saúde decente? Então, por exemplo, tu tem uma filha de 7 anos. Tu tem seguro de vida? Fiz quando ela nasceu. Olha aí. Então, tu é uma exceção. Por Aham. quê? Porque o brasileiro não se preocupa com o seguro de vida. Foi a primeira coisa que eu fiz. Então, quando tu ela és nasceu. uma exceção. Parabéns por essa decisão. Eu tenho certeza que a tua filha vai agradecer se algo acontecer contigo. Mas por que eu não pensei antes? Porque talvez ninguém tenha te oferecido. E a gente brinca no nosso meio que se a gente não oferecer isso para o nosso cliente, ele não vai bater na tua porta e vai pedir. Diferente do automóvel. Não é incomum que as pessoas me chamem, olha só, meu seguro está vencendo, eu lembrei que tu faz seguro, consegue cotar? Agora ninguém me manda uma mensagem dizendo, eu quero fazer um seguro de vida. Eu trabalho num mercado extremamente desafiador e uma das coisas que eu mais gosto de fazer é trabalhar com seguro de vida, é fazer essa organização sucessória, seja no Brasil ou no exterior, porque eu acho que tem um valor agregado muito grande aqui. Então, o brasileiro não tem a cultura do seguro e muito menos a cultura do guardar dinheiro. Então, quando a gente faz essa organização, vem cá, vamos incluir no teu planejamento o teu seguro de vida. Porque não é só um seguro de morte, que caso tu morra, tua filha vai receber. Não, existem ali coberturas que precisam ser ofertadas para o cliente utilizar em vida. Ele tem uma doença grave, ele tem uma invalidez permanente por acidente ou funcional. Então, o seguro ele não serve só para o momento de morte. Eu não quero fazer porque... Aliás, eu ouço isso com frequência. Não, o pessoal se vira depois. Não, o seguro é caro. Depende, né? O caro para quê? Ele está te ofertando possibilidade de tu utilizar ele em vida. Então, o brasileiro ele se preocupa muito com o carro e não se preocupa com a sua própria vida, com a sua capacidade produtiva. O que acontece se hoje tu precisar parar de trabalhar, né? Porque, sei lá, atravessou a rua ali e foi atropelado. Será que existe um seguro de acidentes pessoais que possa dar uma invalidez que possa te dar esse suporte? E tu pode ter o maior patrimônio do mundo. E não se trata de ter patrimônio. Se trata de saber que tu não vai mexer no teu patrimônio. Os teus valores vão seguir ali e tu pode utilizar o teu próprio seguro se caso algo aconteça. Da mesma forma que a gente tem seguro do carro, a gente também tem que ter um seguro de vida. A gente tem que ter essa cultura. Então, muitas vezes as pessoas ficam impressionadas com a diferença de seguradora no Brasil e no exterior, né? E no exterior existe uma cultura muito grande. Vamos falar de Estados Unidos, por exemplo. Estados Unidos, todo mundo tem seguro. As pessoas nascem já pensando no seu seguro de vida, em fazer um planejamento financeiro e guardar dinheiro. No Brasil não existe isso. Então, se a gente for comparar o custo do seguro no Brasil com o custo do seguro nos Estados Unidos, ele é muito mais barato, mesmo pagando em dólar, por exemplo. Se a gente for fazer uma comparação de seguro-saúde no Brasil com seguro-saúde nos Estados Unidos, é muito mais barato. E até mesmo pelo acesso que se tem, as coberturas que tem do que no Brasil. E há alguns anos eu participei de um congresso de corretores e seguradoras, onde foi debatido o seguro-saúde no Brasil. E a gente estava ali com grandes seguradoras, Sul América, Bradesco, Unimed, Seguros. E o debate envolveu o quê? A forma como é utilizado o seguro-saúde no Brasil, né? Ou o plano de saúde. São coisas diferentes, mas de forma geral. Porque se utiliza muitas vezes sem necessidade. Qualquer dor de cabeça a gente vai no médico, enfim, nem é só no médico. Qualquer sintoma, mas talvez seja uma gripe forte, um Covid, vai na emergência. Então, isso faz com que fique cada vez mais caro. Então, tudo isso, tentando voltar para o nosso foco, é uma questão cultural. O brasileiro ele tem a cultura do... eu vou utilizar. Eu estou pagando um plano de saúde, eu quero utilizar. Ele não está pensando que isso aqui é para uma emergência. Mais por medo do que por consciência. Exato. E, recentemente, eu estive discutindo esse tema num grande hospital em Porto Alegre, que me foi falado que muitas pessoas vão para fazer os exames e não voltam para pegar os resultados.
não acessam os resultados na internet também. Isso significa que as pessoas não estão muito preocupadas também. Acho que está tudo bem, ninguém me avisou nada. Então, isso tudo é uma questão cultural. E junto com a comissão, por exemplo, da OAB, que aí eu volto a esse tema, a gente precisa ajudar a sociedade a ter consciência da importância da contratação de seguros, da importância de fazer valer. Eu ouso também dizer que deveria haver uma lei, assim como tem em outros países, por exemplo, que obriga a ter determinados seguros, para ter um seguro básico, pelo menos, de vida. Isso é receita, não só para a família que fica, mas até mesmo para a cidade, para o Estado, porque Não, é pro dinheiro Estado, que faz acaba com se que... encostando no Estado em vez de... Exatamente. E é muito barato um seguro de vida para não ter, né? E aí a gente tem também opções até que tem resultado financeiro, que tem reserva financeira, que te ajuda também a fazer um planejamento. Então, eu acredito que sim, existe uma falta de cultura. E dentro disso, é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com planejamento e com seguro de vida, ajudar os meus clientes a pensarem fora da caixa. Eu preciso disso? Mas eu tenho dinheiro. Tive um amigo que, há muitos anos, eu sentei com ele e com a família, assim, num momento descolado, e falei que ele precisava fazer o seguro de vida. E ele falou que não precisava, porque tinha patrimônio. Eu falei, eu sei que tu tem patrimônio, mas tu precisa pensar, se algo acontecer, a tua esposa vai ter, rapidamente, em 30 dias, um dinheiro na conta até conseguir administrar tudo. Bom, passou muitos anos e ele faleceu esse ano. E a situação, por maior que seja o patrimônio familiar, caiu exatamente nisso que eu falei. E ela me lembrou disso. Ela falou, eu lembrei que tu falou para ele sobre isso. Então, com todo o patrimônio possível, ela não conseguia alvará rápido para conseguir pagar as contas altas, né, que uma família de alto padrão precisa pagar e para manter tudo aquilo. Então, é nisso. É isso, poder enxergar um valor naquilo que tu está mostrando para o teu cliente. Isso não é à toa, não é vender um produto. Não existe valor nisso tudo. É saber que, se algo acontecer, tem uma família que não vai precisar mexer no patrimônio. E os trâmites também são caríssimos, né? Para te fazer uma transferência de nome. Até o Thiago, que participou aqui com a gente no Comunicando por vários episódios, teve esse problema, e quando ele foi ver, era taxa para cá, taxa para lá, que acaba também, que antes de tu ter o dinheiro do patrimônio, tem muito a pagar, né? Para conseguir uma transferência. E agora, até para acrescentar, tu entrou num detalhe, que isso faz parte do meu trabalho, é saber exatamente o quanto essa família precisa. Isso inclui o valor do patrimônio. Eu tenho tantos R$1.000 ou milhões de reais de patrimônio, um percentual que precisa também cobrir essas custas todas de inventário, né? Além de ter uma manutenção dos filhos por pelo menos algum tempo, sem mexer no patrimônio. Sim. Porque, querendo ou não, esses ativos podem ficar ali protegidos. Não importa a quantidade de dinheiro que tu tenha, né? Mas é muito bom saber que tu pagou um valor pequeno de seguro, ou melhor, o teu cônjuge, vamos pensar assim, mas deixou ali para os filhos, enfim, essa organização. Até para uma análise, para uma melhor performance de repassar um patrimônio, porque quando tá desesperado, tu acaba entregando ele de bandeja para quem está comprando com um preço muito mais baixo, porque tu precisa gerar aquele valor. Então, tu acha que o maior desafio hoje do teu negócio é fazer com que a pessoa, o brasileiro, ou enfim, tire aquela frase, isso aí eu vejo depois. Porque tu comentou, carro, tu tem medo que alguém venha e bata, tu tem medo de bater e tu perder o teu patrimônio ali em frações de segundos. Parece que casa e vida, tudo, não vai acontecer, né? É mais longo. E aí tu sempre diz, eu fiz do carro, tu não quer um de vida? Não, isso aí eu vejo depois, né? Acho que mudar essa percepção é o maior desafio. E quanto, aproveitando a pergunta, tu tem um número de quanto tu consegue reverter pela tua experiência nessa troca daquele que não iria fazer o seguro de vida e hoje tu consegue mostrar para ele a validade disso? Sim. A gente tem um percentual bem grande de fechamentos, posso te dizer aí, em torno de 90%. Nós conseguimos trabalhar com o cliente, conversar e mostrar, né, a real necessidade. E tem os 10% que aí entram dentro de uma questão cultural, que vai muito além só do deixo para depois, mas daqui a pouco já achar assim, eu já ouvi, não, meus pais têm dinheiro, se alguma coisa acontecer comigo, eles assumem meus filhos. Ou, não, a minha mulher, ela é concursada, tá tudo certo, não vai ter problema.
Então, ou então a pessoa não tem dinheiro para fazer, né? Que aí, dentro dessa experiência, a gente vai enxergando. Mas a maior parte das pessoas, geralmente, são os homens, que esses 10% estão mais voltados às negativas masculinas. Uhum. Não deveria, né? Porque, culturalmente, o homem tem esse papel de cuidador. E, por mais que a mulher tenha assumido esse papel, o papel do pai ainda segue muito importante na proteção dos filhos. Isso eu acho que é bonito, inclusive. Eu não quero mudar essa cultura. Eu acho que é lindo a independência feminina, a mãe presente, a mãe independente, é bonito. Mas o papel do pai ele não pode ser esquecido. Perfeito. Mas, geralmente, são os pais que acreditam que a mulher vai se virar, digamos assim. E nós temos um público muito grande feminino. Então, o nosso foco realmente é trabalhar a mulher. Ela tem uma sensibilidade maior, ela se preocupa muito mais. Inclusive, ela não só faz o seguro para si, mas ela também mostra para o marido a importância para que ele também possa fazer, né? Então, hoje, praticamente, boa parte dos nossos clientes são de seguro de vida, são mulheres. Que massa, porque daí tem um escritório todo de mulheres e consegue fazer com que as mulheres... Mas isso foi pensado lá, tu já tinha esse dado quando abriu o negócio pensando a tendência é que as mulheres comece a aumentar o número de mulheres e com isso a gente vai ter um relacionamento mais direto e sabendo as necessidades e a forma que pensa. Isso foi pensado lá no início ou o mercado acabou absorvendo isso pelo posicionamento da mulher dentro do mercado, né, que está cada vez mais presente, cada vez mais no dia a dia do mercado e menos no dia a dia das responsabilidades de casa, que era o comum, né, dos nossos pais. Uhum. Não foi nada planejado. Mas deu certo. Mas deu certo. E eu gosto muito de trabalhar com mulheres. Mulheres são objetivas. As mulheres, elas sabem que precisam daquilo. Muitas vezes até podem fazer, eu preciso organizar isso aqui porque eu quero saber como eu vou pagar. E elas são muito honestas também. Elas já falam tudo que elas precisam, são muito transparentes nas preocupações. E eu acredito muito que exista uma empatia. Eu ouço muito isso de clientes, a gente tem até no nosso site depoimentos, que falam como se sentiram quando se tocou nesse assunto, né? Assim como eu sou uma mulher independente que tem um negócio, essas mulheres independentes que têm seus negócios são as que mais se preocupam também, né? Uhum. Porque elas sabem que a qualquer momento algo pode acontecer e até mesmo a questão da renda toda pode ser afetada. Mas também pela forma como é falado, porque eu acho que quando a gente toca nesse ponto sensível, né, dos filhos, de como isso pode ficar, e sabendo que não existe só um seguro de morte, sim, um seguro de vida, uma proteção em vida e pensar no futuro também, isso acho que tem uma empatia, né, a gente consegue se conectar melhor. E eu acredito... E não é uma informação só minha, não é só essa prática que a gente vive, né, dentro da empresa, não sou só eu que estou falando, mas já existem pesquisas, não é nenhuma, existem pesquisas já falando, né, que se aumentou muito a contratação de seguro de vida quando as mulheres começaram a trabalhar com seguros, corretoras de seguros, assumir esse papel. Então, a gente sabe que a mulher tem uma sensibilidade maior. Mas ela é sensível também para uma situação de perda também. Isso não interfere dela não querer tocar no assunto, por exemplo? Não. Muito pelo contrário. Elas pensam sobre o assunto e sabem que alguma coisa pode acontecer. Claro, tem algumas exceções, né? Existem, enfim, sempre vai ter alguém um pouco mais resistente, mas na prática... a maior parte, ou quase 100% das mulheres tem essa preocupação. E o ticket feminino é mais alto também? Mais alto? Sim, o ticket feminino é mais alto porque elas realmente querem resultado, elas não querem só comprar um produto. Uhum. Então, a gente sempre trabalha uma necessidade. Então, não é um número aleatório, não vou chegar a oferecer um seguro para ti como no automóvel, que Sim. é algo muito mais tranquilo. Tu vai, por exemplo, pedir uma cotação para 3 corretores. Se as cotações forem todas iguais, tu vai ter as mesmas coberturas. Porque cada corretor vai te sugerir. E pode ter a coincidência de ter as mesmas coberturas. Agora, quando a gente fala de seguro de vida, não. Eu preciso entender a realidade dessa pessoa, qual é o objetivo dela, qual é a maior preocupação. Então, quando a gente apresenta uma cotação, inclusive
O objetivo já é um dos pontos principais. Quem são os dependentes? O que acontece com a morte dela ou se ela fica doente? O objetivo é o quê? Reserva financeira, proteção em vida, proteção para a família. Então, são várias caixinhas que precisam ser respondidas para que a gente possa chegar num objetivo em algo muito personalizado. Então, é comum, às vezes, até elas pedirem para aumentar coberturas, porque acham que, por via das dúvidas, eu quero um pouco mais, ou quero um resultado maior. E na questão do planejamento, é a mesma questão, né? Ou seja, com previdência no Brasil, ou então uma organização sucessória no exterior. A gente trabalha com empresas que já é possível indicar o beneficiário sem imposto, porque não existe cobrança de imposto em bens do exterior, de imposto de herança. Então, todo esse formato vai depender realmente de uma forma bem personalizada, de uma conversa longa com o cliente, para ver se aquilo está adequado para ele, ou seja, no Brasil ou fora. Eu estava dando uma analisada nos meios de comunicação de vocês e um dos pilares que vocês têm trazido como diferencial do negócio é tecnologia, personalização e valorizar a pessoa, né? Dentro de um contexto onde o seguro está cuidando do patrimônio, mas também cuida das pessoas. Como tu está enxergando esse mercado da tecnologia, o uso da inteligência artificial, que ele facilita muitos detalhes na construção, talvez, de um seguro, mas, ao mesmo tempo, tira a personalização, porque ele é um algoritmo. Como que vocês têm trabalhado esse avanço para estar inserido, mas, ao mesmo tempo, não perder aquilo que vocês têm de melhor, que é o relacionamento? Exatamente, esse é um ponto desafiador. Então, a gente já utiliza para algumas questões diárias a inteligência artificial através do nosso sistema, mas muito do que a gente utiliza é interno. A gente tem um sistema, por exemplo, que ele está conectado com todas as seguradoras. Então, no momento de fazer uma cotação, ele já vai para todas as seguradoras ao mesmo tempo que trabalham com aquele produto. A gente tem um sistema dentro do também que ele vai utilizar todas as questões de inteligência artificial para fazer um cross-selling, por exemplo. Mas existem coisas que são insubstituíveis. Então, isso que tu falou a nossa essência, eu acredito que ela não consiga ser mudada. Para te ter uma ideia, a gente criou no ano passado um sistema de inteligência artificial para o WhatsApp. Os nossos clientes não gostaram. Os clientes devolviam e pediam, não tem como tirar esse monte de perguntas aqui quando eu acesso. Não estou gostando. Então, a gente conseguiu ver que aquilo estava facilitando para a gente, mas os clientes não estavam gostando. Como a gente está acostumado com um atendimento muito personalizado, a gente entendeu que, alguns clientes estão pedindo para tirar esse menu, porque eles querem ir direto com a fulana, eles querem ir direto com a ciclana, eles querem falar sobre o sinistro, mas não querem passar por um menu. E eu também não gosto muito do menu quando eu vou entrar em contato com algum local. Claro, tirando aí, isso vai entrar com uma empresa, uma Vivo, um Itaú, uma seguradora, até a gente precisa passar, porque tem um fluxo muito grande. Então, eu me dei conta que eu não gosto de entrar em contato com uma estética, por exemplo, para fazer um agendamento e ter todo um menu. Não, nós não precisamos mais disso. Essa experiência não deu certo para a nossa empresa. Pode ser que lá na frente a gente retome isso. Sim. Mas foi uma experiência que foi negativa, inclusive para as meninas da equipe. Porque elas, às vezes, queriam fazer um atendimento elas mesmas com aquele cliente, mas o cliente ainda estava no menu, não tinha como acelerar. Então, existe esse desafio. Foi muito boa a tua pergunta, porque a gente tenta ser cada vez mais modernos, mas a gente não pode deixar de pensar nesse atendimento personalizado. Por isso que eu entendo que o nosso trabalho ele é insubstituível, porque o cliente da Via Absoluta, ele quer conversar, ele quer saber os detalhes, ele quer um atendimento diferenciado, ou muitas vezes ele quer falar no telefone, cada vez mais raro, né? Mas tem clientes que ainda ligam, querem conversar, querem tirar dúvidas. Então, a gente vai trabalhando essa tecnologia de forma interna cada vez mais, fazendo com que a gente consiga muita agilidade no atendimento, mas a gente também tem que manter essa personalidade que o cliente busca. Mas eu acho que isso está muito ligado ao que a gente comentou, né? O Brasil e o brasileiro é muito desconfiado com fraude. E quando tu não está falando com uma pessoa, não sabe quem está do outro lado,
tudo ainda vira aquela dúvida, né? E aí a gente está lidando com patrimônio, a gente está lidando, Sim. às vezes, com muito investimento. Tu acha que está por aí o medo, entre aspas, de estar falando com um robô ou num menu, como tu citou? Não, eu não acho que o medo seja do robô. Eu acho que o brasileiro quer mais agilidade, tá? Esse é um ponto. E segundo é que os nossos clientes... Bom, nós temos 15 anos e hoje, para teres uma ideia, a nossa primeira apólice ainda está conosco. Uau! E ela não apenas está conosco, como ela está, a cada ano, nos trazendo novos clientes, porque ela indica clientes, a família dela toda é cliente, inclusive um beijo para Dani Rizzi Barufaldi, uma amiga de longa data, que foi a nossa primeira apólice. A número 1. Número 1, a gente lembra dela todos os anos. Então, esse cliente já está conosco há muito tempo. A gente tem raras perdas de renovações. Então, como esse cliente já estava acostumado com um atendimento muito personalizado, falando o nome das pessoas, ele achou aquilo estranho. Talvez clientes que estão iniciando, um cliente mais jovem, não, tá tranquilo, já está no dia a dia. Mas aquele nosso cliente, ele não está desconfiado, ele só quer uma agilidade maior, ele quer continuar. Foi o que a gente viu. Né? E a gente, inclusive, começou a perguntar para os clientes o que eles estavam achando. Fizemos uma pesquisa informal e a maior parte das pessoas não estavam gostando daquele menu. Mas, recentemente, a gente fez uma pesquisa de satisfação também, agora com os 15 anos, e tivemos respostas extremamente positivas, né? Em breve, a gente vai estar com um material sobre isso, inclusive nas nossas redes. Então, eu acredito que a gente esteja conseguindo equilibrar. Manter uma essência, manter o equilíbrio de um bom atendimento, mas também não fugir da realidade, que é a inteligência artificial, que é a tecnologia. Sim, né? caminhar com o que tem de novo, né? E também, acho que as novas gerações, aí, como tu falou, tua filha, minha filha ali de 7, 10, 12, essa geração talvez ela não queira, né? Falar. Então, tu começar a adquirir esse público também. O que faz um cliente fechar um contrato ou sair? Eu vou ser sincero, eu tenho o meu corretor de seguro de carro, ele é o mesmo desde sempre, desde os meus 19 anos, quando eu tive o primeiro carro. Eu não penso em trocar, porque sempre que eu precisei, na hora que eu estava mais apertado, num sinistro ou em alguma situação, ele resolveu. Hoje vocês conseguem dar esse suporte 24 horas e é aí que tu ganha o cliente e não perde por uma promessa de preço. Porque, claro, já chegou gente e disse, vou conseguir um pouco mais barato. Daí vai lá, tira duas coisas que tá na tua pólice e vai ficar mais barato realmente. Mas, às vezes, o público não vê essa diferença no produto final e sim no convencimento ali na hora. Como vocês lidam com isso para ele não sair e o que é o ponto principal? É na dor vocês estarem presentes? Então, tu já resumiu praticamente tudo em relação ao nosso dia a dia aqui. Eu acho muito legal quando eu ouço isso. Estou com corretora há tanto tempo. E é exatamente isso que a gente vive. Os clientes estão segurados, estão conosco há muito tempo. Eu já ouvi uma vez um amigo indicando para outro amigo, falando assim, Via Absoluta, faz ali com eles. Já vou te avisar, não é o melhor preço, mas é o melhor atendimento. Então, não vou te garantir que eu seja o melhor preço e eu não quero ser o melhor preço, mas eu quero garantir que o meu cliente tenha uma experiência. Então, nós temos, já dentro dos nossos processos, uma organização para renovação, de que forma vai fazer, como é que a gente vai negociar descontos com a seguradora para que aquele cliente não sofra um impacto financeiro. É claro que a gente não quer isso, a gente não quer que o nosso cliente tenha que pagar muito mais para ser nosso cliente, mas que ele entenda que R$100 com a concorrência por ano é muito pouco perto do que ele pode perder aqui. Então, a gente trabalha, sim, a experiência do cliente. Raramente os nossos clientes vão fazer cotações com outro corretor, porque eles já estão acostumados a renovar com a gente, eles não querem ter essa dor de cabeça. Eu quero cotar com o outro. Eu vou ter... Não, já estou acostumado. Então, em relação ao sinistro, a gente está junto com o cliente, sim. Então, nós estamos, desde o momento de chamar uma assistência, um guincho, nós fazemos todo o processo de sinistro internamente, para que o cliente não tenha essa dor de cabeça. Às vezes, o cliente recebe até torpedo ou e-mail da seguradora. Não precisa nem olhar, estamos resolvendo aqui. A ideia é essa. Legal. Então, não é só um pós-venda, mas existe todo um acompanhamento desde o início. A gente faz avisos mensais aí vem também a questão da inteligência artificial ali. Vai para os clientes os avisos de
vencimento de parcela, seja no cartão, seja no débito em conta, enfim. A gente consegue fazer esse acompanhamento também para evitar o quê? Que ele deixou atrasar e aí a seguradora tem um motivo para negar ali na frente. É o que não é incomum. O que já aconteceu? De clientes trocarem de carro e chegar na loja e a concessionária, não, a gente está ofertando aqui, a gente vai te dar o seguro. Então, acontece, por um ano aquele cliente fica lá, já tivemos casos de clientes assim que tiveram sinistro naquele período, não tem com quem contar, porque não, a loja, ela está acostumada a vender carro. Mas Sim. quando a gente fala em atendimento, eles não conseguem dar esse suporte, né, de uma forma personalizada. Sim. Não que O foco deixem dele de é dar, vender mas carro e não seguro. como seguro de banco. O foco do banco é vender coisas, é vender dinheiro, é vender empréstimo, não é ficar dando atendimento para um cliente. Então, existe esse diferencial dos corretores de seguros que estão aí na ponta, né, como nós. Então, esses clientes acabam voltando no ano seguinte, seja porque querem voltar, ou seja porque não tiveram uma boa experiência, se tiveram algum sinistro ou alguma assistência. Então, a gente foca ali no antes, no durante e no depois. Cuidado total. Boa. Antes a gente caminha para o fim, eu não vou deixar de fazer uma pergunta, sempre gosto de botar uma pergunta polêmica, e tu citou aqui o início da minha pergunta, mas é muito comum, e até teve um convidado nosso que participou aí, quem nos acompanha, que era no âmbito do consórcio, que também acontece isso, mas como tu enxerga o banco como um concorrente, entre aspas, e muitas vezes, não sei se é a palavra certa, mas vou usar ela, desleal, porque ele acaba embutindo um seguro dentro de um outro serviço, né? Porque faz parte do produto deles, mas ele não deixa de ser um concorrente, porque talvez tu perdeu esse cara por um ano, é um ano que ele saiu da tua carteira e tá lá com outro, enfim. Mas como tu enxerga esse universo e dica para quem nos assiste de como não cair na lábia, tipo, tá, eu fecho esse empréstimo aqui, mas toma esse segurinho aqui do outro lado, que talvez tu vai pagar muito mais só por estar embutido, né? Exato. É lamentável, posso te dizer, bem polêmica essa tua pergunta, sim. Mas é lamentável que nós tenhamos que concorrer com bancos. É totalmente desleal essa concorrência, porque nós estamos aqui na linha de frente com o cliente, enquanto o banco está ali atrás e o gerente ligando para ofertar. Existiu uma campanha do Sincor que eu adorava há uns anos atrás, que era seguro só com corretor de seguros. E, de fato, eu acredito muito que a segurança que um corretor passa não tem como comparar. Já tivemos casos de pessoas próximas que nos ligaram, eu tive um problema, fiz seguro com o banco, então é o seguinte, agora tu senta na frente do teu gerente, na época que as agências também eram digitais. Existia ele nas agências. E fala com ele, olha, Tá fechei pior, seguro então, contigo né? agora, eu preciso de uma solução. Então, eu sinto muito que os bancos façam, né, tenham toda essa liberdade de fazer seguros, e infelizmente eles têm também essa prerrogativa, mas é uma concorrência que é difícil, porque eles têm preços realmente competitivos, muitas vezes até trabalham com o mínimo possível ali de resultado, porque precisam fechar metas, né? Mas, ou seja, eles ganham na venda, eles ganham na comissão, eles têm todo um contexto ali que nós não temos. Por exemplo, vamos lá, eu trabalho com a Porto Seguro e a dona da Porto Seguro, Itaú, é todo mundo do mesmo grupo. Mas se eu tiver uma cotação da Porto Seguro e o meu cliente fizer uma cotação com o banco vai ter uma condição melhor. Eles não só vão vender o seguro e ter este valor para o próprio Itaú, mas como também vão ter a comissão. Claro. Então, assim, é uma concorrência de fato que não há como comparar. Acontece às vezes isso, o cliente financiou e aí o gerente já ofereceu o seguro, né? E faz parte, o gerente vai oferecer. E às vezes o cliente, então, eu tenho um preço aqui, aí vem a cotação. Coberturas totalmente distintas do que a gente está ofertando. E isso eu sempre faço, olha, eu tenho uma cotação aqui, então me manda para a gente verificar. Não existe milagre. Né? Não existe milagre. Vai existir uma diferença ali entre o retorno de comissão, vai, Sim. mas é muito pequena essa diferença, ela não é gritante. Não tem como, até por uma questão de legislação, existe um mínimo e um máximo permitido no mercado. Mas pode haver aí nesse detalhe. Então, eu acredito que quando o gerente oferece, tem que pensar se aquilo ali, de fato, está sendo ofertado de acordo com a necessidade e se o custo-benefício está valendo a pena. Porque eu não tenho nenhuma dúvida que um bom corretor, um corretor estruturado, ele vai dar o suporte necessário. Né? Sim. E a negativa de seguro, ela existe exatamente por uma regulação que muitas vezes acabou não sendo feita da forma correta. É como eu te falei, existem
negativas que são que o regulador chegou lá e achou que aquilo ali não está de acordo. Existem regulações que há dúvidas, porque muitas vezes no meio do caminho alguma informação passou, e existem regulações mal feitas. Então, se tu não entende do que tu está fazendo, o risco é muito maior de trazer um prejuízo para o cliente. Então, é bom fazer essa análise. Não se trata apenas de pagar menos, né? Sim. Mas saber o que tu pode ter ali na frente. Essa campanha é boa, hein? Do Seguro só com corretor de seguros. Porque é o que tu disse, não tem almoço grátis. Ele, Não de tem. alguma forma, ou ele mudou a tua entrega, né? Os teus benefícios, ou ele tá misturando com outras coisas que tu ainda vai pagar, talvez essa diferença... Franquia é um ponto. Isso. A franquia, olha, nós não ofertamos nunca a franquia máxima. Nosso objetivo é fazer com que o cliente não tenha uma amnésia da franquia na hora que ele tem um acidente e lembre que bom que eu escolhi a franquia mais em conta. Então, a gente vai sempre ofertar a franquia menor, pensando ali na frente. Ah, mas ali vem a cotação do banco, a franquia é o dobro. Então, é claro que isso vai gerar uma diferença. Claro. Mas precisa entender o que tu desejas, né? Analisar no detalhe, que é ali que vai estar a diferença, né? Anzi, obrigado por ter topado esse bate-papo. Queria, como pergunta final, para onde que vai a Lanzi nesse universo e que deixe uma mensagem para mulheres empreendedoras que estão nessa jornada, talvez no início, ou passando por alguma turbulência nesse sentido, o quanto é desafiador, mas sempre tem lá uma luz no fim do túnel, as coisas funcionam quando tem um propósito, quando tu tem a segurança daquilo que tu oferta. Deixa um recado final para nossa audiência. Bom, eu acho que o primeiro ponto é ter propósito. Acho que empreender é algo que vem de dentro e o propósito, ele faz com que tu saiba onde tu quer chegar e não importa o que vai acontecer no caminho. Eu acredito que muitas vezes não tem como fugir disso, tu vai ter que dar 2 passos para trás. Pegar impulso, respirar e depois, vamos lá, agora eu consigo dar esse salto. Faz parte do jogo, né? Eu sempre falo para todo mundo que... Eu tenho muitas amigas empreendedoras, a gente está sempre em grupo discutindo esse tema. Não existe nenhuma profissão que não tenha desafios. Toda a profissão. Até mesmo se tu é CLT, tu vai entrar num horário e sair no outro, tu vai ter teus desafios todos os dias. Com certeza. Então, empreender é desafiador, sim, mas tem um resultado incrível, que é olhar as coisas acontecendo. E eu tenho 2 filhas de 17 e 15 anos e um dos maiores desafios, sem dúvida nenhuma, de empreender é conseguir conciliar a maternidade. Não tenho dúvidas. Cada viagem que eu tenho que fazer é uma organização, é uma logística, é a dor, né, de não estar aqui. Mas quando eu olho toda essa trajetória, as minhas filhas são 2 adolescentes hoje, eu vejo, deu certo, essa receita deu muito certo. Deu muito certo, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu me dediquei tudo que eu podia no meu trabalho, me dediquei tudo que eu podia como mãe, é claro que sempre em primeiro lugar elas, né? E as coisas fluíram, isso significa que a gente consegue, sim, a gente consegue dar conta, a gente vai passar pelos desafios, mas não desistir, porque sempre vai ter uma luzinha no fim do túnel ali, né? Não existe nada que seja impossível, eu acredito muito nisso, assim, força de vontade, propósito e a certeza de que aquilo vai dar certo. Aí tudo vai fluindo, né? O universo ajuda. Legal. Obrigado mais uma vez por ter topado esse bate-papo e para ti que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Segue a gente, curte, compartilha, clica aí no curtir para chegar em mais pessoas, porque são histórias assim que inspiram, onde tem cuidado com pessoas, onde tem cuidado com o produto e principalmente no resultado final é onde o empreendedor consegue prosperar. E a gente está de volta na próxima terça-feira, 20h30, no canal Marketing e no canal do Comunicando e Andando. Até lá, valeu!